Olha quem tá aqui de novo. Bom dia, eu sou a Carol. Eu sou o Felipe. Sacolinhas prontas. A gente vai hoje mostrar pra vocês como é que é um supermercado na República Tcheca. Então bora lá com a gente. Até já. Quando vocês forem no mercado grande assim, para compras maiores, tenham sempre uma moedinha ou algo no formato de moedinha. Isso aqui é do Daniel, no mercado lá da Suíça. Daí coloca a moedinha aqui, desengata ali, não. Bora lá. E no final engata e a moedinha sai. Damasco, pra quem nunca viu damasco que não seja seco, ó. Parece um pouquinho um pêssego. Uhum. Ele é peludinho igual o pêssego. Aqui tá R$69,90, meio quilo. Aqui uma fruta conhecida pela gente, a uva. Só que agora qual que será? Será que é o Bilé ou é o Stone Bezen? Stone Mix. E agora? Esse é o preço da uva? O que tu acha, Carol? Pelo que eu entendi, sempre tá em cima ou de baixo. Então esse aqui seria o morango e esse daqui seria uma fruta. Até porque mix é mais de um tipo de uva. Ah, justo. Então tá, aqui é a uva. Tem não sei quantos gramas, deixa eu ver se tem. 500 gramas de uva, R$ 79,90. Tem uns melão diferentes, ó, melão mel e melão vermelho. Um pouquinho diferente do nosso, né? O melão tá por volta de R$ 36,90. O limão aqui que tem, ele é do Brasil, limão, e a manga também, né? Brasília. Familiar? Será que qual que é mais barato, no Brasil ou aqui? Aqui tá R$ 6,70, mas tá na promoção. E R$ 24,90 a manga. Deve ser por quilo, pra quem não tá falando. É, deve Talvez ser. esteja falando, mas em tcheco, né? Ou unidade também, né? Não vai ser unidade, né? A banana aqui tá R$19,70, essa banana. E é sempre o mesmo tipo, né? Não tem muitas variedades. A diferença é uma tá orgânica e a outra não. Bahia, mas é da Colômbia essa daqui. É, todos R$19,90, mas tá numa promoção. Então o preço real é R$29,90. E são sempre esse tipo de banana na Europa. Que é a menos gostosa, na minha opinião. Né? Mas é o que tem. Que uma coisa básica da cozinha é a batata, né? Tem alguns tipos. De preço de um país é a batata aqui, ó. 2 quilos tá 50. E aqui embaixo tem um outro tipo, só que tá bem mais. Tem mais esse coisa, já é de 5 quilos, né? 5 quilos, R$67,90. Pra uma viagem curta já não vale a pena comprar. Um pouco demais, né? Ah, mas tem a granel também, ó. R$29,90 o quilo. Ah, tá escrito quilo. Agora a gente sabe que dá pra entender. Um saco de cebola tem 1 quilo, R$29,90. E aqui, ó, achei legal que tem uma cebola compridinha. Deve ter o mesmo gosto, mas é diferente. Essa daqui tá R$29,90 também, mas vejo 1 quilo só 400 gramas. 200 gramas de alho, R$39,90. R$39,90, vem 4 cabeças aqui. Se fosse minha cabeça, ia ser uma só. Ia. Ainda ia ser meia, na verdade. Uma coisa estranha que a gente achou aqui, ó. Eu não sei o que é isso, alguém sabe? O nome é Topinambur. Mas parece ser uma raiz. Quer dizer, é uma raiz. É meio deformadinha igual o gengibre. Mas não sei o que é, não. Também lembra tipo uma batata doce, parece. Tomate, cereja, de vários tamanhos. Quer dizer, não sei se todos são tomate cereja, né? Esse aqui é tomate Tamanhos normal. e cores ainda. É, bem bonito, né? Então, o normalzão aqui, deixa eu ver, um preço bom. Aqui, ó. Esse aqui eu acho que é o mais normal, que a gente tem lá no Brasil e tal. Tá, então, R$69,90 o quilo. Que é isso daqui, mais ou menos, de... Aí tem um monte de frufru também. Vai ficando cada vez mais caro, vai. Patinho, miudinho, ó. Bem bonito esse. Tem umas tripinhas bonitinhas aqui, ó. Achei legal esse. Achei uma fruta estranha aqui que nunca vi. Esse é o nome em tcheco, vamos ver se a gente acha a tradução. Kudole. Não, Kudole. E é da Espanha, pelo visto. Essa a gente não faz ideia do que é. Mas parece, não sei, uma pera, Não sei. Estranho, bem estranho, né? Uma coisa aqui que eu lembrei é que tem um Kiwi Gold aqui. Não sei se é esse. Gin Gold, ó. O Kiwi Gold
Eu no Brasil eu até já tinha visto, só que ele era super caro e não era muito comum. Era bem raro, na verdade. E aqui tem bastante lugares e ele é muito gostoso. É bem melhor que o verde, por exemplo. É mais amarelinho e ele é bem doce. Isso. Aqui tá R$ 9,70. Pra quem viu o vídeo de Natal, a gente comeu umas nozes que a gente falou que era marrone. Tem pela Europa inteira, tem nomes diferentes por cada lugar. Aqui ele tá R$ 14,90 e se chama Gedlé Castagne. Quem não viu o vídeo pra saber se é bom ou não, assiste aonde, Carol? No nosso vídeo de Natal em Zurique. Uma coisa que a gente sente um pouco de falta na Europa é nosso feijão de saco, sabe? Geralmente eles vêm em latinha assim, ó. Já vem cozido tudo, mas não dá pra fazer aquele molhão de feijão. Esse aqui tá R$16,90, 400 gramas. Não, 255 gramas tá dizendo aqui, não. É que deve ser o líquido, né? Tipo, o valor. Isso, é. O bruto e o líquido. Aliás, isso aí. Quando tá sem a água, né? É só o feijão, 255 gramas de feijão. E tem outros tipos aqui, ó. Um branco. Mas esses feijões nunca são muito bons pra comer. Tipo, quebra um galho, né? Quebra um galho, mas não é o feijãozinho do Brasil. Agora o índice de inflação lata de milho. 300 gramas ou 285 já sem o líquido. Tá R$24,90, né? Uma coisa que eu não sei, eu não gosto muito do milho que tem aqui na Europa. Geralmente eles são meio adocicados. Até sweet corn aqui. Eu não acho tão gostoso quanto o nosso salgadinho. Mas é legal que eles são bem grandão, geralmente. Isso é uma vantagem. Aqui tem uma gôndola enorme de pão. Mas tem bastante pão muito industrializado, né? Porque a gente gosta de comer os pães daqui. Porque eles são sempre bem natural, assim. Não sei explicar. É, bem cascudão, mas eles são uma delícia, geralmente. Mas aqui eu achei meio pobrinho de variedade, não? Talvez seja do mercado, porque tem muita variedade industrializado, ó, daí não é tão legal. Ah, a gente agora achou uma gôndola boa de pão. Retiro a parte de falta de variedade, agora temos bastante variedade. Tem até o pãozinho francês aqui, hein? Como é que vocês chamam onde vocês moram? É pão francês, pão d'água, tem vários tipos de nome. Pão de trigo, no nosso caso, né? Agora sim tá fazendo jus às variedades que a gente acha aqui. Sempre provem os pãezinhos do lugar principalmente aqui na Europa, porque tem tanta variedade de tanto lugar. Eles são cada um com um saborzinho muito, muito gostoso. Vale muito a pena. Recomendamos. Pelo que eu vi, estão variando de 5 a 20 a unidade, dependendo qual pão. Filezinho de salmão, R$54,90, 100 gramas. Ó, esse aqui tá saindo a 336, ele tem 600 gramas. Eu acho que é salmão, né? Porque na verdade é um filé de lososa. É vermelho, deve ser. Parece, né? Sushizinho pronto também, mas esse de mercado geralmente é só pra quebrar um galho quando tá com muita vontade, né? Porque é caro e ruim. Aqui temos o famoso ribeye, ele tá R$45,90 as 100 gramas. Esse parece bem caro. Esse aqui é roast beef, porque o roast beef que eu conheço é diferente. Mas tá roast beef, acho que é roast beef. Deve ser, né? Mesma coisa também aqui, ó. 108 coroas, 200 gramas, mais ou menos. São bem bonitas essas carnes aqui. Mas elas são sempre uma roleta russa, né? Parece bem bonita e às vezes faz e tá parecendo um chinelão. Aqui tem umas coisas maiores, né? O problema é saber os cortes, por exemplo. Que corte é esse aqui? Não faço nem ideia. Talvez não sejam nem os mesmos do Brasil. Esse aqui tá 319 o quilo. Pelo menos é muito comum ter o desenho do animal. Daí tu consegue saber que tipo de carne tá comprando. Pelo menos sabe que tipo de carne é, né? Até na própria porta, tá vendo? Agora, boa e velha carne moída. Tem vários tipos aqui. Tem misturinha de porco com boi. E também tem de boi, tipo, puro. Entre 100 e 110, 500 gramas. A gente achou uma seção com os peitão de frango aqui grandão. Tá 140 quilos do peito de frango. Pô, mas é um frango mutante, né? Carne de caça. Muito bom que tem os desenhos, né? Pra saber o que tá comprando. Essa aqui não tem preço, só tem a quantidade. Deve ser muito caro.
Nem isso? Realmente não tem preço. Sem preço, gente. É de graça, então. Esse aqui está de graça. Peguem e levem direto na mochila que não tem perigo nenhum, tá, gente? Não façam isso. Agora chegamos aqui na seção do Quick. Temos aqui hambúrguer. 130, 500 gramas. 600 gramas, perdão. Não sei se é o fígado. Nossa, tem cara de fígado. Nossa, um fígado inteiro, Jesus. 76 o quilo. E as bistequinhas, né? Olha, esse tem o corte. Muito bom. O formato me lembra bistequinha suína do Brasil, mas não sei que parte que é isso, não. Esse aqui tá 95, 400 gramas. E o porco aqui é unanimidade, né? Na Europa a gente sempre vê muito porco. Mais porco do que boi. E sempre o preço muito melhor, né? Ser muito caro. A gente tá procurando aqui mais algumas coisas, mas como a gente tá na República Tcheca, a terra de onde nasceu a cerveja Pilsen, então a gente daqui a pouquinho tá correndo pro corredor da cerveja. Os tchecos têm cervejas muito boas, né? Inclusive eles são o povo da Europa que mais bebe. E quem chegou agora nesse canal e tá curtindo esse rolê dentro do mercado, não se esquece de se inscrever para ter mais conteúdo como esse. Já achou o leite? O leite tá 21 litros, normal. E esse é desnatado, semi-desnatado? É, 1,5 de alguma coisa. É polutukne. Aqui temos uns ovinhos. Tem uma caixa... tamanho, ó, L e M. Legal. Deve ser de médio e grande. Esse daqui, deixa eu ver, é o large, que parece normal. Nada muito grande. Quanto que tá? Não vende a dúzia, vende 10, viu? É verdade. O grande é R$ 49,90. O médio é 45. R$ 45,90. Os pinguços do canal, aqui tem umas cachaçinha, cachaça não, né? Mas uns álcool mais forte aqui. Bom, eu não entendo nada disso, gente. Tem vodka aqui, é o que eu sei que existe. E parece vodka. Quanto que é? É vodka, ó. Boskov, vodka, R$ 149,90, R$ 159,90 esse outro tipo. Tem essa aqui que é quase o dobro aqui. Eccentric, R$ 239,90. A República Tcheca ela é bem tradicional nessas bebidas assim à base de ameixa, esse tipo de coisa. E aqui estão elas. 349 esse, 119 esse. Vinhozinho, né? Que nunca é demais. Tem vinho de todos os preços, né? Igual no Brasil, mas a maioria deles está entre 50 e 100 coroas. Esse vinho me chamou a atenção. Vinho de garrafa PET. E é vinho, ó. É vinho mesmo. Parece vinagre. E ele tá 60, ele não tá muito mais barato por ser assim. Mas também é uma quantidade de 2 litros, né? Olha, Felipe. Vinho de cereja. Que doido. Ele tá R$ 69,90. Estranho, né? Vamos levar um. Vamos. Agora a gente tá procurando macarrão, arroz, coisas mais comuns de se fazer. Tem vários tipos de arrozinho, né? Uhum. Pelo menos tá em inglês, ó. Grão longo, arbóreo, não é inglês, mas dá pra entender. Então em torno de... O arbóreo é mais caro, 120, os outros estão 23, mais ou menos. Macarrão, vamos lá. Esse aqui parece batata palha. Nossa, eu achei que era batata palha. Não, ó. Diz que é pra sopa. Tem mais um tipo aqui. Eu queria achar o espaguete, não achei ainda. Aqui está o espaguete. Aqui, espaguete, acho que é integral e tem um normalzinho aqui, ó. Pronto, espaguete, o basicão mesmo. Tá R$ 29,90. 500 gramas. O macarrão tá 30, 32. Aqui tem outro espaguete, mas mesmo preço aqui em cima, R$ 31,90. Tá numa faixa bem próxima, né? 20, poucos por aí. Pessoal da confeitaria. Deixa eu ver, esse aqui eu acho que isso aqui é açúcar. Açúcar, R$ 26,90. O açúcar aqui, geralmente esse aqui, ó, de cristalzinho, né? É difícil achar o nosso açúcar bem de pó, sabe? Que é bom pra quê mesmo, Carol? O açúcar nosso? Caipirinha. Coloca numa doce? Se vocês um dia vierem pra cá, tragam um açúcar do Brasil, que ele é muito melhor pra fazer caipirinha. Então, o trigo aqui tem o trigo Poloruba, que eu não sei, R$16,90, deve ser integral ou não. E tem o ruba, muca ruba, que é um outro tipo de trigo. Eu não sei, um dos dois deve ser um integral.
E o preço, R$16,90. Tem uma mini promoçãozinha ali, tá dizendo. Aqui, ó, molhinho de tomate. Também legal. Tem aqueles já com, tipo, esse daqui vem pronto com bolonhesa e tudo. R$34,90. E tem aquele molho de tomate clássico mesmo que está, deixa eu ver. Aqui, ó, tomato passato. Esse aqui é mais classicão mesmo. Ah, e tá R$49,90. O sabonete então tá por volta de 8 coroas. A pasta tem de 20 coroas, mas por exemplo, se for comprar a Colgate que tem no Brasil também, eu peguei uma igual pra comparar, já tá 70, tá bem mais caro que essa. Aham. E uma dica que eu queria mostrar pra vocês, aqui ó, tá vendo nesse sabonete, ele tem a marca do mercado. Quando vocês querem vir no mercado para economizar um pouco mais, é bom buscar pelas marcas do mercado. Elas são sempre um pouquinho mais em conta que as marcas normais, vamos dizer assim. E o que a gente falou da marca do mercado aqui, ó, R$119,90, Head & Shoulders, que é comum lá no Brasil. E tem aqui a Cien, cadê? Cien, shampoo também, R$24,90, que seria esse daqui. Cadê a marca do mercado? Aqui, ó, marquinha do mercado. Procurem pelo símbolo, vocês vão sair felizes. Mas a quantidade que vem aqui é 300 ml e aqui 300 ml, exatamente. Nossa teoria funcionou. Nossa dica já funcionou na prática. Agora a gente pode ir pra cerveja, Carol? Vamos. Achamos, Carol. Bom, aqui dá pra se perder, né? Tem cerveja de tudo que é tipo. É até difícil explicar, de mostrar. Então, vamos dar uma geral nos preços e já voltamos a falar pra vocês. De novo, igual no vinho, tem variação de preço, né? Mas a maioria delas está entre 10 e 30 e elas vêm meio litro. Até a latinha vem meio litro. Mas tem de tudo que é tipo, gente. Tem, deixa eu ver, essa aqui. Não sei o que é esse tipo, mas ela tem uma cor diferente. Essa daqui. Também não sei que tipo que é esse, mas essa a gente já tomou, é bem boa. Na verdade, todas que a gente tomou daqui são muito boas, né? Essa daqui também, ó, a gente tomou, é bem gostosa. A sem álcool também fácil de identificar. Ah, é. Não é álcool, ó. Não é álcool não. Não é álcool não, gente, é só... então. Mas essa tem também citron aqui, tem limão. É saborizada. Argus. Original, é. Ó, essa é uma Lager, ó. Achamos a primeira que a gente entendeu a marca. Ó, Piva cerveja. Em vários países aqui que tem língua eslava, igual a República Tcheca aqui. Garrafão, aqui tem uns garrafões, ó. Essa é a mesma que a gente mostrou antes. Só que é garrafão, né? O que mais? Essa aqui tá na promoção. Essa é a mais barata que tem aqui. Uma garrafa dessa daqui tá R$8,90 na promoção. Tem algum prêmio, só não sei de quê. Ela é Holba. Será que é cerveja? Tá vivo? Não, aqui é será que? Será que é cerveja? Cadê aqui? Ih, eu não lembro de onde eu peguei. Ué? Mas cadê? Eu não tô achando buraco. Tá. Caramba, eu não tava achando o buraquinho pra repor ela. Essa daqui, deixa eu ver. Svijanska Dezitka. Não sei. Tradiktini Pivo bez pasteurizace. É isso, gente. Ó, pasteurizace é pasteurizada, então ela é pasteurizada ou não pasteurizada, muito útil essa E ela informação. tem um Tradikni ali que deve ser tradicional ou tradição, algo assim, né? A gente tá procurando qual que é a cerveja mais cara. E a cerveja mais cara é a cerveja que não é cerveja, é a sem álcool. 500 ml de cerveja sem álcool dessa marca aqui, R$22,90. É a cerveja mais cara que tem aqui. Um dia bom pra quem toma álcool. E aí, achou alguma? Teoria, achei uma de R$37,90. Nossa, mas essa é a mais tradicional. Essa é tradicional e ela diz aqui, ó, é feita do jeito original na cidade de Pilsen, onde foi inventada. Ela é uma Pilsen mesmo. Essa eu acho que é a Pilsen, né? A Pilsen de Pilsen. Tá, então essa é R$37,90. Droga, minha piada com cerveja sem álcool foi destruída. Mas tá bom, a cerveja sem álcool é a segunda cerveja mais cara, gente. Ela é mais cara. Sacanagem, né? É basicamente água, não precisava ser tão caro. Pois é. A gente acabou de sair aqui do caixa do supermercado, só que tava bem corrido, a gente não conseguiu filmar naquela hora. Mas vamos lá devolver o carrinho.
Saciando o bichinho. Tem esse ganchinho no carrinho da frente. E tem que colocar aqui nesse... Daí a moedinha pula. Tá aqui. Uhul! Então a gente escolheu o Lidl para mostrar para vocês, por ser um supermercado relativamente grande que tem em vários países da Europa, então já dá para ter uma ideia que não é tão específica de Praga, mas que se expande um pouco pela Europa. Pronto, missão cumprida. Sacolas cheias, cadê a tua sacola? A minha é do Hulk para ela aguentar tanto peso. E aqui nas minhas costas também tem uma mochila com algumas coisas. Então a gente espera que tenha sido útil para vocês. Não foi nada relacionado à viagem, propriamente dito, mas é útil, né? Porque quem viaja e quer economizar faz compras e não come tanto em restaurante. Então tá, a gente se vê de novo na semana que vem. E se você curtiu o conteúdo, deixa seu like e se inscreve no canal se ainda não estiver inscrito. Não esquece de se inscrever para ajudar a gente. Bora crescer esse canal e conhecer mais lugares nesse mundão, né? Até a próxima. Tchau, tchau.